Milionário estéril se casa com sua jardineira. E ao final todos ficam sem palavras. Ao dar-lhe 3 filhos saudáveis. O que foi falado para ele ser impossível. Inscreva-se no canal para acompanhar mais histórias emocionantes como esta. Vicente Mendonça observava pela janela de seu escritório o extenso jardim de sua mansão no Morumbi, um dos bairros mais nobres de São Paulo. As flores pareciam murchar sob o sol inclemente daquela tarde de dezembro, assim como sua própria alma definhava em meio a tanto luxo e solidão. Aos 52 anos, tinha conquistado um império no ramo da construção civil, mas sentia que algo essencial lhe faltava. Seus olhos castanhos, emoldurados por rugas de preocupação, percorreram a vastidão de seu jardim, antes tão bem cuidado por João, o antigo jardineiro que havia se aposentado no mês anterior. A entrevista com a nova jardineira estava marcada para aquela tarde, e Vicente não conseguia esconder certa apreensão. Marilda, sua governanta há mais de 2 décadas, havia insistido que era hora de trazer sangue novo para cuidar daquele pedaço de paraíso. O interfone tocou, tirando-o de seus pensamentos. Doutor Vicente, a candidata à vaga de jardineira chegou, anunciou Marilda, com sua habitual eficiência. Pode mandar entrar, Marilda, respondeu ele, ajeitando instintivamente a gravata italiana que complementava seu terno sob medida. Momentos depois, a porta de seu escritório se abriu e Vicente sentiu como se o tempo tivesse parado. Uma mulher de aproximadamente 35 anos entrou na sala, vestindo roupas simples, mas impecavelmente limpas. Seus cabelos negros estavam presos em um coque desarrumado, e algumas mechas rebeldes emolduravam seu rosto de traços delicados. Mas foram seus olhos que mais chamaram a atenção de Vicente. Eram de um verde profundo e brilhante, como as folhas de suas árvores preferidas após a chuva. Boa tarde, Sr. Mendonça. Sou Helena Flores, apresentou-se ela, com uma voz suave e firme ao mesmo tempo. Vicente notou que, apesar da simplicidade de sua aparência, ela emanava uma dignidade natural que o intrigou imediatamente. A entrevista transcorreu de maneira surpreendente. Helena demonstrou um conhecimento profundo sobre jardinagem, falando com paixão sobre cada espécie de planta. Mais do que isso, ela tinha uma visão única sobre seu trabalho. Cada jardim conta uma história, Sr. Mendonça, explicou ela, seus olhos verdes brilhando com entusiasmo. E às vezes, essas histórias precisam ser reescritas, renovadas, mas sempre respeitando suas raízes. Vicente se pegou completamente absorto em suas palavras. Helena não era apenas uma jardineira competente, ela parecia entender a alma das plantas, como se pudesse se comunicar com elas em uma linguagem secreta e ancestral. Ao final da entrevista, não havia dúvidas. Helena seria a nova jardineira da mansão. Quando pode começar? Perguntou Vicente, tentando manter um tom profissional apesar do inexplicável entusiasmo que sentia. Amanhã mesmo, se o senhor preferir, respondeu ela com um sorriso sincero que iluminou toda a sala. Naquela noite, Vicente não conseguiu dormir. Rolou na cama king size de seu quarto principal, pensando na nova jardineira, e em como ela havia despertado algo diferente dentro dele. Não era apenas atração física, havia algo mais profundo, uma conexão que ele não conseguia explicar. Em seu cofre particular, guardado a 7 chaves, estava o resultado de seus últimos exames médicos. O diagnóstico que o atormentava há anos, esterilidade completa e irreversível. Era seu segredo mais bem guardado, sua cruz particular, que carregava em silêncio. Nem mesmo sua família sabia. Afinal, o poderoso Vicente Mendonça não podia demonstrar fraqueza, mas algo em Helena o fazia querer ser vulnerável, querer compartilhar suas dores mais profundas. Era como se ela, com sua simplicidade e sabedoria sobre a natureza, pudesse entender que mesmo as árvores mais fortes às vezes precisam se curvar ao vento. O dia seguinte amanheceu com uma expectativa diferente no ar. Pela primeira vez em muito tempo, Vicente acordou ansioso para ver seu jardim. Ou seria para ver a jardineira. Observou pela janela, enquanto Helena começava seu trabalho, movendo-se com graça entre as plantas, conversando com elas em sussurros que ele não podia ouvir. O que Vicente não sabia era que aquele era apenas o início de uma história que mudaria sua vida para sempre. Ali,
Entre roseiras murchas e canteiros abandonados, estava nascendo algo muito mais profundo do que ele poderia imaginar. E Helena, com suas mãos habilidosas e seu coração gentil, seria a responsável por fazer florescer não apenas seu jardim, mas também sua alma ressequida pela solidão. As semanas seguintes trouxeram uma transformação visível ao jardim da mansão Mendonça. Sob os cuidados dedicados de Helena, as flores voltaram a exibir cores vibrantes e os canteiros ganharam nova vida. Mas não era apenas o jardim que estava mudando. Vicente também se transformava, ainda que não percebesse. Suas visitas ao jardim, antes raras e protocolares, tornaram-se cada vez mais frequentes. Começou a desenvolver o hábito de tomar seu café da manhã no gazebo, de onde podia observar Helena trabalhar. A princípio, mantinha distância, fingindo ler o jornal enquanto a observava discretamente por cima das páginas de economia. Foi numa dessas manhãs que algo inesperado aconteceu. Helena estava lutando para carregar um saco pesado de terra adubada, quando Vicente, esquecendo-se momentaneamente de sua posição e de seu terno italiano, correu para ajudá-la. "Não precisa se preocupar, Sr. Mendonça", disse ela, surpresa com o gesto. "Já estou acostumada com o trabalho pesado. Por favor, me chame de Vicente", respondeu ele, surpreendendo a si mesmo com a informalidade. "E não é questão de precisar ou não, é questão de querer ajudar." Foi a primeira vez que realmente conversaram, ali entre os canteiros de rosas. Helena contou sobre sua vida, sobre como aprendera o ofício de jardineira com sua avó, uma mulher sábia que conhecia os segredos das plantas medicinais. Vicente descobriu que ela havia estudado botânica na universidade pública, mas nunca perdera a conexão com o conhecimento tradicional herdado de sua família. "Às vezes, senhor Vicente", corrigiu-se ela com um sorriso tímido, "a natureza tem respostas que a ciência ainda está tentando entender. Minha avó sempre dizia que cada planta tem sua própria medicina, não apenas para o corpo, mas também para a alma." Aquelas palavras tocaram Vicente profundamente. Em seu mundo de negócios, números e contratos, havia se esquecido de que existiam verdades que não podiam ser medidas em planilhas ou gráficos. Os dias foram passando e Vicente começou a mudar sua rotina. Cancelou algumas reuniões importantes para participar das sessões de plantio com Helena. Ela o ensinou a sentir a textura da terra, a entender o momento certo de regar cada tipo de planta, a perceber os sinais sutis que a natureza oferecia. Marilda, a governanta, observava tudo com um misto de surpresa e satisfação. Nunca havia visto seu patrão tão envolvido em algo que não fossem seus negócios. Mais do que isso, nunca o tinha visto sorrir tanto. Numa tarde particularmente significativa, Helena estava mostrando a Vicente como transplantar uma muda de orquídea. Suas mãos se tocaram acidentalmente e ambos sentiram uma corrente elétrica percorrer seus corpos. Vicente olhou nos olhos dela e viu algo que nunca havia encontrado antes: aceitação pura e sincera. Naquele momento, quis contar-lhe sobre sua esterilidade, sobre a dor que carregava em silêncio, mas as palavras ficaram presas em sua garganta. Como uma mulher como Helena, tão conectada com a vida e a fertilidade da natureza, poderia aceitar um homem incapaz de gerar vida? O que Vicente não percebia era que Helena também guardava seus próprios segredos. Enquanto ensinava seu patrão sobre o ciclo natural das plantas, sobre morte e renascimento, sobre como da decomposição surge nova vida, ela lutava contra seus próprios medos e inseguranças. A alta sociedade paulistana começou a notar as mudanças em Vicente. Nos eventos sociais que antes frequentava com regularidade militar, agora aparecia distante, com a mente claramente em outro lugar. Seus sócios comentavam sobre como ele havia suavizado nas negociações, como passou a considerar o impacto ambiental de seus empreendimentos com um cuidado antes inexistente. "Vicente está diferente", comentavam nos corredores da empresa. "Será que está doente?", especulavam alguns. Mas a verdade era que Vicente nunca estivera tão saudável, tão vivo. Pela primeira vez em sua vida, estava aprendendo a ver beleza nas coisas simples, a valorizar o processo tanto quanto o resultado. E assim, entre podas e regas, entre conversas sobre a vida e silêncios contemplativos,
algo maior que eles mesmos começava a florescer. Era um sentimento que, como uma semente teimosa, encontrava forças para brotar mesmo no terreno mais improvável, o coração de um homem que há muito tempo havia se fechado para o amor. A notícia de que Vicente Mendonça estava diferente espalhou-se rapidamente pelos círculos da elite paulistana. Beatriz Montenegro, presidente do clube mais exclusivo da cidade e autoproclamada guardiã dos bons costumes da sociedade, decidiu fazer uma visita surpresa à mansão Mendonça, sob o pretexto de discutir uma futura festa beneficente. Naquela manhã, enquanto Helena podava delicadamente as roseiras, a limusine de Beatriz estacionou na entrada da mansão. A socialite, impecável em seu conjunto Chanel, foi recebida por Marilda e conduzida ao jardim, onde Vicente costumava tomar seu café da manhã. "Querido Vicente", exclamou Beatriz, sua voz estridente cortando a paz matinal. "Quanto tempo! Você tem nos abandonado terrivelmente." Seus olhos perspicazes logo encontraram Helena, que continuava seu trabalho discretamente. "E quem é esta funcionária?" Vicente sentiu seu rosto esquentar. "Esta é Helena Flores, nossa jardineira." "Helena, esta é a senhora Montenegro." Helena sorriu educadamente, mas Beatriz apenas ergueu uma sobrancelha perfeitamente delineada. "Fascinante", disse, com um tom que sugeria exatamente o oposto. "Vicente, precisamos conversar sobre o baile de primavera. Em particular." Durante a conversa que se seguiu, Beatriz não poupou indiretas. "Sabe, Vicente, têm circulado certos comentários. Pessoas importantes estão preocupadas com seu comportamento recente. Você tem recusado convites, cancelado reuniões. Alguns até dizem que você tem sido visto, confraternizando com a criadagem." Vicente sentiu uma onda de irritação crescer em seu peito. "Beatriz, agradeço sua preocupação, mas minha vida particular não está aberta a discussões." "Ora, Vicente, somos amigos há anos. Só quero seu bem. Inclusive, minha sobrinha Cristina acaba de voltar de Paris. Ela perguntou por você outro dia." Enquanto isso, Helena tentava concentrar-se em seu trabalho, mas cada palavra atravessava seu coração como uma pequena agulha. Ela sabia que pertenciam a mundos diferentes, mas até aquele momento não havia dimensionado o abismo social que os separava. Após a partida de Beatriz, Vicente encontrou Helena no viveiro de orquídeas, seu refúgio preferido. Ela estava diferente, mais distante. "Helena", chamou ele suavemente. Não dê importância às palavras dela. "Mas ela está certa, não está?" respondeu Helena, seus olhos verdes marejados. "Somos de mundos diferentes, Vicente. Eu sou apenas sua jardineira." "Você nunca foi apenas uma jardineira", disse ele, aproximando-se. "Você é a pessoa que trouxe vida de volta ao meu jardim, à minha casa, a mim." Naquele momento, algo mudou entre eles. Vicente tomou as mãos de Helena entre as suas, sentindo seus calos marcas de trabalho honesto, que para ele valiam mais que todas as joias que Beatriz ostentava. "Sabia que cada flor tem seu significado?" murmurou Helena, tentando controlar a emoção em sua voz. "As orquídeas, por exemplo, simbolizam a perfeição, a beleza rara. E o que simboliza uma jardineira que transforma tudo que toca em algo mais bonito?" perguntou Vicente, seu coração batendo forte. Helena sorriu através das lágrimas. "Talvez signifique que até as pessoas mais improváveis podem florescer juntas, como diferentes espécies no mesmo jardim." Aquela tarde marcou uma mudança definitiva na relação dos dois. Vicente começou a almoçar regularmente com Helena, no pequeno banco sob a jabuticabeira. Compartilhavam histórias, sonhos e medos. Ela lhe contava sobre suas experiências na universidade, sobre os conhecimentos ancestrais de sua avó. Ele, por sua vez, começava a se abrir sobre suas inseguranças, embora ainda mantivesse seu segredo mais profundo guardado. Marilda observava tudo com um sorriso discreto, lembrando-se de sua própria história de amor na juventude. Sabia que a sociedade seria impiedosa, mas também sabia reconhecer quando dois corações encontravam seu par perfeito. O burburinho na alta sociedade aumentava. Nas festas e eventos, o nome de Vicente era pronunciado em sussurros preocupados. "Dizem que ele passa horas no jardim", comentavam.
Já não é mais o mesmo homem de negócios determinado. Mas Vicente, pela primeira vez em sua vida, não se importava com os comentários. Havia encontrado algo mais precioso que todo o seu império empresarial: a possibilidade de ser verdadeiramente ele mesmo, ao lado de alguém que o enxergava além das aparências. O inverno chegava ao fim em São Paulo, trazendo consigo as primeiras promessas da primavera. Vicente havia planejado cada detalhe daquela noite com um cuidado que surpreendeu até mesmo a fiel Marilda. O jardim estava iluminado por centenas de pequenas luzes, transformando o espaço em um cenário mágico. Helena chegou ao trabalho naquela manhã sem suspeitar de nada, mas logo notou algo diferente no ar. Marilda parecia mais agitada que o normal, e Vicente não apareceu para seu habitual café da manhã no gazebo. Ao entardecer, quando Helena se preparava para ir embora, Marilda apareceu com um vestido simples, mas elegante nas mãos. "O patrão pede que você use isto e o encontre no Jardim das Orquídeas às 8 horas", disse a governanta com um sorriso cúmplice. Helena sentiu seu coração acelerar. No pequeno vestiário dos funcionários, onde normalmente trocava seu uniforme de trabalho, ela agora se olhava no espelho, quase não reconhecendo a mulher que ali estava. O vestido verde esmeralda combinava perfeitamente com seus olhos, e seus cabelos soltos dos habituais coques práticos caíam em ondas suaves sobre seus ombros. Quando chegou ao Jardim das Orquídeas, Helena perdeu o fôlego. O lugar estava transformado. Milhares de pequenas luzes haviam sido estrategicamente dispostas entre as plantas, criando um caminho que levava ao centro do jardim. Ali Vicente a esperava, elegante em seu terno claro, mais nervoso do que jamais estivera em qualquer reunião de negócios. "Helena", disse ele, sua voz tremendo levemente, "você está linda." "Vicente, o que é tudo isso?" perguntou ela, ainda maravilhada com a visão do jardim. Ele a conduziu até um banco de madeira rústica que haviam construído juntos semanas antes. Sobre uma pequena mesa havia uma garrafa de vinho e 2 taças. "Sabe", começou ele servindo o vinho, "passei a vida inteira construindo coisas, prédios, empresas, fortunas, mas nunca tinha construído algo verdadeiramente significativo até conhecer você." Helena sentiu as lágrimas se formarem em seus olhos. Vicente continuou: "Você me ensinou a ver beleza onde eu só via números. Me ensinou que às vezes precisamos podar certas coisas para que outras possam crescer mais fortes." Ele fez uma pausa, tirando algo do bolso. Uma pequena caixa de veludo azul. Helena prendeu a respiração. "Sei que o mundo vai falar, sei que muitos não vão entender, mas pela primeira vez na vida, não me importo com o que os outros pensam. Só me importo com o que sinto aqui dentro." Ele levou a mão ao peito. "E o que sinto é que quero construir uma vida com você." Vicente se ajoelhou diante dela, abrindo a caixinha para revelar um anel delicado com uma pequena orquídea em ouro branco. "Helena Flores, você aceita se casar comigo?" O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Helena olhava para o anel, para Vicente, para o jardim que haviam transformado juntos. Pensou em todas as barreiras que enfrentariam, em todos os olhares de desaprovação, em todos os comentários maldosos que certamente viriam. Mas então pensou em como Vicente havia mudado, em como ele havia se permitido ser vulnerável com ela, em como juntos haviam criado algo especial naquele jardim. Pensou nas palavras de sua avó: "Filha, quando o amor é verdadeiro, ele cresce como uma árvore forte, lentamente, mas com raízes profundas." "Sim", respondeu ela finalmente, sua voz embargada pela emoção. "Sim, eu aceito." Vicente colocou o anel em seu dedo com mãos trêmulas. Quando se beijaram, sob o céu estrelado e cercados pelo jardim que havia testemunhado o nascimento de seu amor, ambos sentiram que, apesar de todos os desafios que viriam, estavam prontos para enfrentá-los juntos. No dia seguinte, a notícia do noivado entre o empresário Vicente Mendonça e sua jardineira correria por toda São Paulo, causando o escândalo que ambos já esperavam. Mas naquela noite, naquele momento perfeito, eram apenas 2 pessoas que haviam encontrado algo raro e precioso, um amor que, como as mais belas flores do jardim, havia florescido no momento certo, no lugar certo, contra todas as probabilidades.
A notícia do noivado de Vicente Mendonça com sua jardineira explodiu como uma bomba nos círculos sociais de São Paulo. O telefone da mansão não parava de tocar, e a caixa de e-mails de Vicente transbordava de mensagens de preocupação de seus conhecidos. A primeira página da coluna social do principal jornal da cidade estampava a manchete: Amor no Jardim. Empresário Vicente Mendonça anuncia noivado com funcionária. O texto, escrito com uma sutileza venenosa característica, questionava se o renomado empresário estaria passando por uma crise de meia-idade. Helena enfrentava seus próprios desafios. No mercadinho do bairro onde morava com sua tia Maria, os olhares curiosos a seguiam. Antigas conhecidas agora a abordavam com uma familiaridade forçada, ávidas por detalhes suculentos sobre seu conto de fadas. Você deve estar nas nuvens, querida, exclamou Dona Zefa, a fofoqueira local, enquanto Helena comprava verduras. Imagine só, de jardineira a senhora Mendonça. Já escolheu o vestido de noiva? Dizem que a Valentino tem uns modelos maravilhosos. Helena mantinha sua dignidade, respondendo com um sorriso sereno. Na verdade, Dona Zefa, pretendo usar o vestido que era da minha avó. Vou apenas fazer alguns ajustes. Na empresa de Vicente, os burburinhos eram constantes. Seus sócios convocaram uma reunião extraordinária do conselho, preocupados com o impacto que o casamento poderia ter nos negócios. Vicente os enfrentou com uma calma que surpreendeu a todos. Senhores, disse ele, sua voz firme ecoando pela sala de reuniões, minha vida pessoal não afetará em nada minha capacidade de gestão. Na verdade, nunca estive tão lúcido e focado em meus objetivos. Mas foi no tradicional chá beneficente organizado por Beatriz Montenegro que a situação atingiu seu ápice. Vicente decidiu comparecer acompanhado de Helena para deixar clara sua posição. Quando entraram no salão do clube mais exclusivo da cidade, o silêncio foi ensurdecedor. Helena estava elegante em um vestido simples, mas bem cortado, que Vicente havia insistido em presenteá-la. Mesmo assim, sentia os olhares críticos das senhoras da sociedade, avaliando cada detalhe de sua aparência. Vicente, querido, Beatriz aproximou-se com seu sorriso artificial. Que surpresa agradável. E Helena, não é? Como está se adaptando ao nosso círculo? Antes que Helena pudesse responder, uma voz cortante se fez ouvir. Beatriz, não seja hipócrita. Todos sabemos que isso é um absurdo. Era Margarete Albuquerque, a matriarca de uma das famílias mais tradicionais da cidade. Vicente, você perdeu completamente o juízo? Pensa no que seu pai diria. O salão ficou em completo silêncio. Helena sentiu suas pernas tremerem, mas manteve-se firme. Foi quando Vicente fez algo que ninguém esperava. Pegou a mão de sua noiva e a beijou delicadamente. Meu pai, senhora Albuquerque, me ensinou a valorizar o verdadeiro caráter das pessoas, não seus títulos ou contas bancárias. E Helena tem mais caráter e dignidade do que muitos neste salão. As palavras de Vicente caíram como um raio sobre os presentes. Algumas senhoras sufocaram exclamações de indignação, enquanto outras escondiam sorrisos discretos de aprovação. Naquela noite, ao voltarem para casa, Helena finalmente deixou as lágrimas correrem. Não eram lágrimas de tristeza, mas de uma mistura complexa de emoções. Vicente a abraçou em silêncio no jardim, seu lugar seguro. Sabe, disse ela depois de um tempo, minha avó sempre dizia que as orquídeas mais raras crescem nos lugares mais improváveis. Elas não precisam da aprovação de ninguém para serem extraordinárias. Vicente sorriu acariciando seus cabelos. Sua avó era uma mulher sábia. Mas ela esqueceu de mencionar que, às vezes, essas orquídeas também são as mais fortes. Marilda observava a cena de longe, preparando um chá calmante para o casal. Em seus muitos anos de serviço, nunca havia visto seu patrão tão feliz e realizado. Sabia que os próximos meses seriam difíceis, mas também sabia que aquele amor tinha raízes profundas demais para ser abalado por tempestades sociais. O que ninguém imaginava era que o verdadeiro teste ainda estava por vir, e não viria da sociedade, mas de uma surpresa que desafiaria tudo que eles acreditavam ser possível. Os preparativos para o casamento avançavam.
apesar das tentativas constantes de sabotagem social. 3 diferentes buffets cancelaram seus contratos após pressões misteriosas, e várias igrejas tradicionais alegaram estar com a agenda lotada. Mas para cada porta que se fechava, outra se abria. Foi numa dessas portas, literalmente, que Helena encontrou a solução perfeita. Uma antiga capela restaurada, cercada por um jardim magnífico, pertencente a um mosteiro nos arredores de São Paulo. Os monges, alheios às fofocas da sociedade, ficaram encantados com a ideia de um casamento simples e sincero em sua capela. Enquanto isso, Vicente lutava com seu próprio dilema interno. Conforme a data do casamento se aproximava, o peso de seu segredo sobre sua esterilidade tornava-se cada vez mais pesado. Numa noite, depois de mais um jantar tranquilo no gazebo, ele finalmente criou coragem. "Helena", começou ele, sua voz tremendo levemente. "Há algo que preciso te contar. Algo que deveria ter dito antes, mas tinha medo." Helena segurou sua mão, sentindo sua agitação. "Pode me contar qualquer coisa, Vicente." "Eu não posso ter filhos", disse ele finalmente, as palavras saindo como um sussurro dolorido. "É uma condição irreversível. Os médicos foram claros quanto a isso. Sei que deveria ter contado antes de pedir você em casamento, e entenderei se isso mudar seus sentimentos." Para sua surpresa, Helena sorriu com lágrimas nos olhos. "Vicente, você acha que eu me apaixonei por sua capacidade reprodutiva? Me apaixonei pelo homem que, para tudo que está fazendo, para ajudar um passarinho machucado. Pelo homem que conhece o nome de cada funcionário e suas famílias, pelo homem que não teve medo de sujar suas roupas caras para aprender a plantar flores." Vicente sentiu como se um peso imenso saísse de seus ombros. Helena continuou. "Além disso, existem tantas formas de gerar vida. Olhe para este jardim. Algumas plantas precisam de sementes, outras de mudas, outras de enxertos. O importante é o amor e o cuidado que dedicamos ao processo." Naquela noite, dormiram mais leves, mais unidos, mais certos de sua escolha. O que eles não sabiam era que o universo tinha seus próprios planos. 2 semanas depois, Helena começou a sentir-se estranha. Enjoos matinais, tonturas, uma sensibilidade incomum a certos aromas. Inicialmente, atribuiu ao estresse dos preparativos do casamento. Mas quando os sintomas persistiram, sua tia Maria, enfermeira aposentada, insistiu que ela fizesse alguns exames. O resultado chegou numa tarde tranquila de quinta-feira. Helena estava no viveiro de orquídeas quando abriu o envelope. Suas mãos tremiam tanto que quase deixou o papel cair. Positivo, estava grávida. A notícia a atingiu como um raio. Como isso era possível? Vicente havia sido tão claro sobre sua condição. 1000 pensamentos atravessaram sua mente. Como ele reagiria? O que as pessoas diriam? Já podia imaginar as línguas venenosas da sociedade se deliciando com a fofoca. Marilda encontrou Helena sentada no banco do jardim, o papel do exame ainda em suas mãos trêmulas. A governanta, com sua sabedoria de anos, sentou-se ao seu lado em silêncio. "Sabe", disse Marilda depois de um tempo, "já vi muitos milagres acontecerem neste jardim. Flores que não deveriam brotar, árvores que pareciam perdidas voltando à vida. Talvez alguns amores sejam tão fortes que podem fazer o impossível acontecer." Helena olhou para a governanta com olhos marejados. "Mas como vou contar para ele? Como vou explicar algo que nem eu mesma entendo?" "Com a verdade, minha querida, sempre com a verdade. O amor verdadeiro não precisa de mais nada." Naquela noite, enquanto preparava-se para contar a notícia a Vicente, Helena não imaginava que sua surpresa seria ainda maior. Não era apenas um bebê que carregava em seu ventre. Eram 3 pequenos milagres que desafiariam todas as probabilidades e transformariam suas vidas para sempre. A noite em que Helena decidiu contar sobre a gravidez, a Vicente ficaria para sempre gravada na memória de ambos. Ela havia pedido a Marilda que preparasse um jantar especial no jardim, sob as estrelas, no mesmo local onde ele a havia pedido em casamento. Vicente chegou em casa naquela noite preocupado com Helena. Ela havia estado estranha nos últimos dias, mais quieta que o normal, e ele temia que toda a pressão social estivesse finalmente afetando-a. "Precisamos conversar",
disse Helena assim que ele se sentou. Suas mãos tremiam levemente enquanto seguravam o envelope. O que foi, meu amor? Está tudo bem? Perguntou Vicente, seu coração acelerando com preocupação. Eu fiz alguns exames, começou ela, sua voz quase um sussurro. Descobri algo que vai mudar nossas vidas para sempre. Vicente sentiu seu mundo parar quando ela deslizou o resultado do exame pela mesa. Seus olhos percorreram o papel 1, 2, 3 vezes, incrédulos. Mas como? Os médicos disseram que era impossível. Sua voz falhou. Tem mais, disse Helena, agora entregando o resultado da ultrassonografia. São trigêmeos. Vicente deixou o papel cair, suas mãos tremendo violentamente. Lágrimas começaram a escorrer por seu rosto sem que ele percebesse. Helena continuou, sua voz embargada. Sei que é um choque, que parece impossível. Se você precisar de tempo para processar, eu entendo. Se quiser fazer mais exames... Mas antes que ela pudesse terminar, Vicente já estava de pé, abraçando-a com toda a força que tinha, suas lágrimas agora de pura alegria. Helena, você não entende? Isso é um milagre. Nosso milagre. Marilda, que observava discretamente da porta da cozinha, também chorava. Em todos seus anos de serviço, nunca havia visto seu patrão tão emocionado. Os dias seguintes foram uma montanha-russa de emoções. Vicente insistiu que Helena se mudasse imediatamente para a mansão, preocupado com seu bem-estar. A notícia da gravidez de trigêmeos espalhou-se rapidamente, gerando uma nova onda de especulações e fofocas na alta sociedade. Impossível, declarou Beatriz Montenegro em seu chá semanal. Vicente é estéril, todos sabem disso. Essa jardineira deve estar tramando algo. Mas Vicente não se importava com os comentários maldosos. Transformou um dos quartos da mansão em um consultório particular, contratando os melhores especialistas em gestação múltipla do país. A cada consulta, cada ultrassom, seu amor e admiração por Helena cresciam ainda mais. Foi durante uma dessas consultas que descobriram. Eram 2 meninos e uma menina. Helena chorou ao ver as 3 pequenas vidas se movendo na tela do ultrassom, enquanto Vicente segurava sua mão, maravilhado. Olhe só, disse o médico sorrindo. Eles já estão protegendo a irmãzinha. Os meninos estão posicionados um de cada lado dela. À noite, no jardim que havia testemunhado o início de seu amor, Vicente abraçava Helena por trás, suas mãos repousando carinhosamente sobre sua barriga, que começava a crescer. Sabe, disse ele, sempre achei que o jardim era nosso primeiro milagre. A forma como ele voltou à vida sob seus cuidados, como nos aproximou, mas agora entendo que era apenas o começo. Helena sorriu, entrelaçando seus dedos aos dele. Minha avó sempre dizia que a natureza tem seus próprios mistérios, suas próprias formas de fazer o impossível acontecer. Talvez todo o amor que plantamos aqui tenha florescido da forma mais inesperada. Marilda havia transformado a rotina da casa para atender às necessidades de Helena. O cardápio agora incluía apenas alimentos orgânicos, muitos colhidos do próprio jardim que Helena havia cultivado com tanto carinho. A governanta também supervisionava pessoalmente a reforma dos quartos dos bebês, garantindo que tudo fosse feito com materiais naturais e não tóxicos. A mansão, antes tão silenciosa e formal, agora vibrava com uma nova energia. Os funcionários, que já adoravam Helena, a cercavam de cuidados e atenção. O jardim parecia responder à gravidez de sua cuidadora. As flores estavam mais vibrantes, as árvores mais verdes, como se toda a natureza celebrasse o milagre da vida que crescia ali. Vicente, por sua vez, descobria uma nova faceta de si mesmo. O homem de negócios implacável agora passava horas pesquisando sobre desenvolvimento fetal, técnicas de relaxamento para gestantes e métodos naturais de preparação para o parto. Sua única preocupação era garantir que Helena e os bebês tivessem tudo o que precisassem. E assim, enquanto a sociedade especulava e julgava, dentro dos muros da mansão Mendonça, uma nova família florescia, provando que o amor, como as mais resistentes sementes do jardim, tinha o poder de brotar mesmo nos terrenos mais improváveis. O casamento foi antecipado devido à gravidez,
mas nem por isso perdeu seu encanto. A antiga capela do mosteiro nunca esteve tão linda, decorada com flores do próprio jardim da mansão Mendonça. Cada arranjo pessoalmente supervisionado por Helena, mesmo com sua barriga de 4 meses já bastante visível. A cerimônia foi íntima, apenas com as pessoas verdadeiramente importantes para o casal. A alta sociedade paulistana, que tanto havia criticado o relacionamento, não foi convidada. No lugar do tradicional vestido branco, Helena optou por um modelo em tom champanhe suave, adaptado do vestido de sua avó, com detalhes em renda e pequenas flores bordadas à mão. Vicente não conseguiu conter as lágrimas quando a viu entrando na capela. Helena caminhava pelo corredor decorado com orquídeas brancas, acompanhada por sua tia Maria, que a havia criado após o falecimento de seus pais. Sua barriga, realçada pelo vestido delicado, carregava a prova viva do amor que haviam construído. Durante a troca de votos, um momento especial emocionou a todos. Vicente, quebrando o protocolo, ajoelhou-se não apenas diante de Helena, mas diante de sua barriga também. "Prometo", disse ele com voz embargada, "amar e proteger não apenas você, Helena, mas também nossos 3 pequenos milagres. Prometo ser o pai que eles merecem. Ensinar-lhes que o verdadeiro valor de uma pessoa está em seu caráter, não em seus títulos ou posses." A festa que seguiu a cerimônia foi realizada no próprio jardim da mansão, transformado em um cenário mágico com luzes suaves e música ao vivo. Os convidados, em sua maioria funcionários da mansão e amigos verdadeiros do casal, celebraram com alegria genuína. Foi durante a festa que algo inesperado aconteceu. Beatriz Montenegro apareceu sem ser convidada, causando um momento de tensão. Mas, para surpresa de todos, ela vinha com uma expressão diferente no rosto. "Helena", disse ela, aproximando-se do casal. "Vicente, vim pedir desculpas. Fui preconceituosa e cruel. Ver vocês hoje tão felizes me fez perceber o quanto estava errada." O gesto de Beatriz, embora tardio, representava uma pequena mudança na forma como a sociedade via o casal. A notícia da gravidez milagrosa dos trigêmeos havia começado a transformar as opiniões, substituindo o escândalo por uma espécie de fascínio romântico. Mas a maior transformação acontecia dentro da própria mansão. Vicente havia decidido trabalhar mais de casa, convertendo parte de seu escritório em um espaço onde poderia acompanhar Helena durante a gravidez. Juntos, passavam horas planejando o futuro, escolhendo nomes, imaginando como seriam seus filhos. "Quero que eles cresçam conhecendo o valor do trabalho", dizia Helena enquanto acariciava a barriga. "Que aprendam a ver beleza nas coisas simples, como as flores do jardim. E eu quero que eles saibam que podem realizar o impossível", completava Vicente. "Afinal, eles já são nossa prova viva disso." Uma tarde, enquanto descansavam no gazebo, Helena sentiu os bebês se moverem de forma mais intensa que o normal. Pegando a mão de Vicente, colocou-a sobre sua barriga. "Está sentindo?" "Parecem estar dançando." Vicente sorriu maravilhado. "Nossos pequenos jardineiros já estão agitados. Devem estar ansiosos para conhecer o jardim que a mamãe cuida com tanto amor." Marilda, que passava com uma bandeja de chá de camomila, sorriu ao ver a cena. A governanta, que há tanto tempo servia àquela casa, nunca a tinha visto tão cheia de vida e alegria. Era como se os bebês, mesmo antes de nascerem, já estivessem transformando tudo ao seu redor. A gravidez avançava sem complicações, para alívio de todos. Os médicos, inicialmente céticos devido à condição anterior de Vicente, agora falavam em caso extraordinário para a literatura médica. Mas para Helena e Vicente, não havia nada de extraordinário. Era simplesmente o poder do amor, transformando o impossível em realidade. E assim, enquanto a primavera se aproximava, trazendo consigo a promessa de novas flores no jardim, a mansão Mendonça se preparava para sua maior transformação, a chegada dos 3 pequenos milagres que provariam que, às vezes, o amor é capaz de fazer florescer a vida nos lugares mais inesperados. O início da primavera trouxe consigo não apenas o desabrochar das flores no jardim da mansão Mendonça, mas também o momento mais aguardado por todos, o nascimento dos trigêmeos. Helena, agora com 34 semanas de gestação,
havia transformado um dos quartos da mansão em um verdadeiro santuário natural, com paredes pintadas com motivos florais e móveis de madeira sustentável. A equipe médica havia recomendado repouso absoluto nas últimas semanas, algo particularmente desafiador para alguém acostumada a cuidar pessoalmente de cada canteiro do jardim. Vicente, porém, encontrou uma solução criativa. Mandou instalar grandes janelas do chão ao teto no quarto, proporcionando a Helena uma vista privilegiada de seu amado jardim. "Veja", dizia ela, apontando para as orquídeas que floresciam. "Elas parecem estar se preparando para receber nossos pequenos." Foi numa dessas manhãs de contemplação que Helena sentiu as primeiras contrações. Com uma calma surpreendente, característica de quem passou a vida cuidando do ciclo natural das plantas, ela chamou Marilda. "Está na hora", disse simplesmente, um sorriso sereno em seu rosto. A mansão entrou em movimento coordenado. Vicente, que estava em uma importante reunião de negócios, largou tudo imediatamente ao receber a ligação. O quarto no hospital já estava preparado há semanas, seguindo as especificações especiais para o parto de trigêmeos. Durante o trajeto até o hospital, Helena segurava a mão de Vicente enquanto respirava profundamente, usando as técnicas que havia aprendido nas aulas de yoga para gestantes. "Lembra do que minha avó sempre dizia?", murmurou entre uma contração e outra. "A natureza tem seu próprio tempo." A equipe médica já os aguardava. O Dr. Ricardo, especialista em gestações múltiplas, havia acompanhado todo o pré-natal e estava maravilhado com o caso único de Helena. "Em 20 anos de profissão", confidenciou ele a Vicente, "nunca vi uma gravidez trigemelar tão perfeita em um caso considerado impossível." As horas seguintes foram intensas. Vicente não saiu do lado de Helena nem por um momento, sussurrando palavras de encorajamento e amor. Marilda esperava na sala de espera, junto com tia Maria, ambas rezando e trocando sorrisos nervosos a cada movimento no corredor. Às 15h47 daquela tarde primaveril, nasceu Miguel, o primeiro dos trigêmeos, com um choro forte que encheu a sala. 2 minutos depois, veio Rafael, igualmente saudável. E, por fim, às 15h52, nasceu Aurora, a pequena princesa que seus irmãos haviam protegido durante toda a gestação. Quando os 3 bebês foram colocados nos braços de Helena, o tempo pareceu parar. Eram perfeitos, cada um com suas características únicas, mas todos com os mesmos olhos verdes profundos da mãe. Vicente, ao ver sua família reunida pela primeira vez, sentiu as pernas fraquejarem. Ali estavam eles, seus 3 milagres, que os médicos haviam dito ser impossíveis. 3 pequenas vidas que desafiavam todas as probabilidades, assim como o amor entre ele e Helena havia desafiado todas as convenções sociais. A notícia do nascimento dos trigêmeos Mendonça correu rapidamente por São Paulo. Desta vez, porém, não houve especulações maldosas ou comentários venenosos. Havia algo de mágico naquela história que tocava até os corações mais céticos. Beatriz Montenegro, que desde o casamento havia se tornado uma aliada inesperada, foi uma das primeiras a visitar os bebês no hospital. "Eles são a prova viva de que o amor pode realizar milagres", disse ela com lágrimas nos olhos, enquanto segurava a pequena Aurora. Os dias no hospital foram tranquilos, com Helena se recuperando rapidamente, como se seu corpo estivesse em sintonia perfeita com o ciclo natural da vida. Os bebês eram saudáveis e fortes, surpreendendo até mesmo os médicos mais experientes. Na mansão, Marilda coordenava os últimos preparativos para a chegada dos novos moradores. O quarto dos bebês era um espetáculo à parte. 3 berços artesanais, cada um decorado com entalhes delicados de flores e folhas, uma homenagem ao jardim que havia testemunhado o início daquela história de amor. E assim, enquanto a primavera pintava o mundo com suas cores mais vibrantes, a família Mendonça se preparava para sua nova fase. Uma fase que provava que, às vezes, os maiores milagres nascem nos jardins mais improváveis, regados pelo amor mais verdadeiro. Os primeiros meses com os trigêmeos transformaram completamente a rotina da mansão Mendonça. O silêncio dos corredores foi substituído por uma sinfonia de risos, choros e cantigas de ninar. Vicente, o antes workaholic empresário, agora dividia seu tempo entre reuniões importantes
e trocas de fraldas, descobrindo que havia certas negociações que nem todo o seu talento empresarial podia resolver. Helena adaptou-se à maternidade com a mesma graça natural com que cuidava de suas plantas. Havia algo mágico em ver como ela conseguia atender às necessidades de cada bebê, reconhecendo seus diferentes choros e personalidades em desenvolvimento, assim como identificava as necessidades específicas de cada espécie em seu jardim. Miguel, o primogênito por alguns minutos, já demonstrava ser um observador nato, seus olhos verdes atentos a cada movimento ao seu redor. Rafael era o mais agitado, sempre em movimento, como uma pequena semente dançando ao vento. Aurora, a caçula, tinha um sorriso que iluminava todos os ambientes, fazendo jus ao seu nome. Uma tarde, enquanto amamentava Aurora no gazebo, Helena observava os jardineiros. Agora uma equipe completa, contratada para manter seu legado, cuidando dos canteiros. Vicente se aproximou com os meninos nos braços, sentando-se ao seu lado. "Sabe", disse ele, "estava pensando em algo. O que acha de transformarmos parte do jardim em um espaço terapêutico? Um lugar onde outras famílias que enfrentam dificuldades para ter filhos possam encontrar paz e esperança?" Helena sorriu, seus olhos brilhando com a ideia. "Como uma clínica natural de fertilidade." "Exatamente. Poderíamos combinar tratamentos médicos tradicionais com terapias alternativas. Usar o poder curativo da natureza. Você poderia compartilhar seu conhecimento sobre plantas medicinais, criar um espaço de cura e renovação." A ideia cresceu rapidamente, como uma semente bem plantada. Helena começou a estudar mais sobre fitoterapia e medicina integrativa, enquanto Vicente usava seus contatos para reunir os melhores especialistas em fertilidade do país. O projeto da clínica ganhou forma organicamente. Um novo prédio foi construído nos fundos da mansão, integrado ao jardim de forma harmoniosa. A arquitetura privilegiava a luz natural e a conexão com a natureza, com grandes janelas e jardins internos em cada andar. Beatriz Montenegro, para surpresa de todos, tornou-se uma das maiores entusiastas do projeto. "É exatamente do que nossa cidade precisa", declarou ela durante uma reunião de planejamento. "Um lugar que combine medicina de ponta com o poder curativo da natureza." A transformação de Vicente também era notável. O empresário que antes só se preocupava com lucros e números, agora falava com paixão sobre impacto social e sustentabilidade. Suas empresas começaram a adotar práticas mais verdes, e ele passou a investir em projetos que beneficiavam a comunidade. Os trigêmeos cresciam rodeados de amor e natureza. Seus primeiros passos foram dados na grama macia do jardim. Suas primeiras palavras incluíam nomes de flores. Helena fazia questão de envolvê-los no cuidado com as plantas desde cedo, ensinando-lhes o valor da paciência e do cuidado. "Vejam", dizia ela, mostrando uma pequena muda de orquídea aos bebês que a observavam fascinados. "Assim como vocês, ela também precisa de amor e tempo para crescer forte." A história da família Mendonça começou a circular além dos muros da mansão, inspirando outras pessoas. Casais que haviam perdido a esperança de ter filhos encontravam conforto e renovação no jardim terapêutico. Alguns até relatavam milagres semelhantes após passar tempo no espaço. Marilda, que continuava firme em seu posto de governanta, agora coordenava não apenas os funcionários da mansão, mas também ajudava a organizar grupos de apoio para casais em tratamento. Sua experiência e sabedoria se tornaram valiosas para muitas famílias que passavam pela clínica. Uma noite, enquanto colocavam os trigêmeos para dormir, Vicente e Helena pararam para admirar o quarto decorado com os motivos do jardim. Nas paredes, um mural mostrava um jardim encantado, onde 3 pequenas flores cresciam juntas, protegidas por árvores fortes e antigas. "Quem diria", sussurrou Vicente, abraçando Helena por trás, "que aquela primeira entrevista de emprego mudaria nossas vidas dessa forma?" Helena sorriu, observando seus 3 milagres dormindo serenamente. "O amor é como uma semente bem plantada", respondeu ela, repetindo as palavras de sua avó. "Com os cuidados certos, pode florescer nos lugares mais improváveis e criar jardins inteiros de esperança."
5 anos se passaram desde o nascimento dos trigêmeos. A clínica de fertilidade integrada ao jardim da Mansão Mendonça havia se tornado um centro de referência nacional, atraindo casais de todo o Brasil. O espaço, carinhosamente chamado de Jardim dos Milagres, já havia ajudado centenas de famílias a realizarem seu sonho de ter filhos. Helena, agora com mestrado em fitoterapia aplicada à fertilidade, dividia seu tempo entre a coordenação da clínica e o cuidado com os filhos. Os trigêmeos, agora com 5 anos, enchiam a mansão de alegria e energia. Miguel havia herdado a sensibilidade da mãe com as plantas, sempre atento a cada nova flor que desabrochava. Rafael demonstrava o tino administrativo do pai, organizando até mesmo seus brinquedos com surpreendente metodologia. Aurora, por sua vez, era uma mistura perfeita dos dois, combinando a praticidade do pai com a delicadeza da mãe. Numa manhã de sábado, enquanto as crianças ajudavam Helena a plantar novas mudas no jardim terapêutico, uma cena emocionante aconteceu. Uma das pacientes da clínica, que havia engravidado naturalmente após meses de tratamento integrativo, veio apresentar sua bebê recém-nascida. Decidimos chamá-la de Flora, disse a mãe emocionada, em homenagem a este lugar que nos devolveu a esperança. A notícia do sucesso da clínica ultrapassou fronteiras. Pesquisadores internacionais começaram a se interessar pela abordagem única que combinava medicina tradicional, fitoterapia e o poder terapêutico dos jardins. Vicente, vendo o potencial de ajudar ainda mais pessoas, começou a planejar a expansão do projeto. Imagina, dizia ele durante um jantar em família, poderíamos criar outros centros como este em diferentes partes do país, lugares onde a natureza e a ciência trabalhem juntas para realizar sonhos. A alta sociedade paulistana, que anos antes havia criticado tanto o relacionamento de Vicente e Helena, agora os via como exemplo. Beatriz Montenegro, em sua coluna social, frequentemente destacava as ações filantrópicas do casal e o sucesso da clínica. Os antigos críticos foram silenciados não apenas pelos resultados da clínica, mas principalmente pela felicidade evidente da família Mendonça. Era impossível não se emocionar ao ver Vicente, o antes-sisudo empresário, rolando na grama com os filhos ou ajudando-os a plantar suas primeiras sementes. Marilda, que continuava fiel à família, agora era considerada uma verdadeira avó pelos trigêmeos. Sua sabedoria e carinho haviam sido fundamentais nos primeiros anos das crianças, e ela ainda mantinha a casa funcionando com a mesma eficiência de sempre, embora agora precisasse lidar com bem mais barulho e alegria. Em uma tarde especial, durante a festa de aniversário de 5 anos dos trigêmeos, Helena reuniu todas as famílias que haviam conseguido realizar seu sonho de ter filhos através da clínica. O jardim da mansão ficou repleto de crianças, todas com histórias milagrosas para contar. Foi neste dia que Vicente anunciou oficialmente seu novo projeto, a Fundação Jardim dos Milagres, uma instituição sem fins lucrativos, dedicada a levar o modelo de tratamento desenvolvido por Helena para outras cidades. Nossos filhos nos ensinaram que milagres acontecem, disse ele em seu discurso emocionado, mas também nos mostraram que, às vezes, os milagres precisam de um jardim para florescer. Helena, ao seu lado, segurava as mãos dos trigêmeos, seus olhos marejados de felicidade. O jardim que havia testemunhado o início de seu amor agora era cenário de tantas outras histórias de esperança e renovação. As crianças corriam pelo jardim, suas risadas misturando-se com o som dos pássaros e o suave balançar das flores ao vento. Miguel, Rafael e Aurora haviam crescido entendendo o valor da simplicidade e do amor à natureza, mesmo vivendo em uma mansão luxuosa. "Mamãe", perguntou Aurora naquela noite, enquanto Helena a colocava para dormir, "é verdade que nós somos um milagre?" Helena sorriu, acariciando os cabelos da filha. "Todos somos milagres, meu amor. Alguns apenas precisam de um jardim especial para florescer." 10 anos haviam se passado desde aquela primeira entrevista de emprego que mudou para sempre as vidas de Vicente e Helena. O jardim da Mansão Mendonça, agora internacionalmente conhecido como o Jardim dos Milagres, havia se tornado um símbolo de esperança
e transformação. A fundação, criada por Vicente, já havia estabelecido 5 centros de tratamento em diferentes estados do Brasil, todos seguindo a filosofia desenvolvida por Helena de integrar medicina tradicional com o poder curativo da natureza. Cada centro era construído ao redor de um jardim terapêutico, replicando o modelo que havia funcionado tão bem em São Paulo. Os trigêmeos, agora com 10 anos, eram a prova viva de que o amor pode realizar o impossível. Miguel, o mais velho, já demonstrava uma compreensão profunda das propriedades curativas das plantas, frequentemente ajudando sua mãe no jardim terapêutico. Rafael havia desenvolvido um projeto na escola para ensinar outras crianças sobre sustentabilidade e o poder da natureza. Aurora, com sua sensibilidade única, havia criado um programa de contação de histórias para as crianças que frequentavam a clínica com seus pais. Numa manhã especial, enquanto a família tomava café da manhã no gazebo, uma tradição que mantinham desde os primeiros dias, Vicente fez um anúncio importante. "Decidi me aposentar da presidência das empresas", disse ele, surpreendendo a todos. "Quero me dedicar integralmente à fundação e à nossa missão de ajudar outras famílias." Helena sorriu, entendendo perfeitamente a decisão do marido. Ela própria havia visto como o trabalho na clínica havia transformado não apenas as vidas dos pacientes, mas também a deles próprios. A alta sociedade paulistana, que anos antes havia sido tão cruel em seus julgamentos, agora via a família Mendonça como um exemplo de como o amor verdadeiro pode quebrar barreiras e transformar vidas. Beatriz Montenegro, em sua última coluna antes de se aposentar, escreveu: "O verdadeiro luxo não está nas joias ou carros importados, mas na capacidade de fazer diferença na vida dos outros." Vicente e Helena Mendonça nos ensinaram que o amor, quando verdadeiro, pode fazer florescer milagres nos jardins mais improváveis. A mansão Mendonça havia se transformado em um verdadeiro centro de cura e esperança. Os jardins, mais exuberantes do que nunca, agora contavam múltiplas histórias de transformação e renascimento. Cada canteiro, cada flor, cada árvore tinha um significado especial, uma memória própria. Marilda, embora já com os cabelos completamente brancos, continuava sendo o coração da casa, agora ajudada por sua neta, que seguia seus passos na administração da mansão. A governanta frequentemente dizia que sua maior alegria era ver como aquela casa, antes tão fria e silenciosa, havia se transformado em um lar verdadeiro, cheio de vida e amor. Numa tarde especial, durante a celebração dos 10 anos da clínica, Helena reuniu todas as famílias que haviam realizado seu sonho de ter filhos através do Jardim dos Milagres. O jardim ficou repleto de crianças, todas com suas próprias histórias milagrosas para contar. "Cada um de vocês", disse Helena em seu discurso, "é parte de nossa história. Cada sorriso, cada lágrima de alegria, cada novo bebê que chegou ao mundo é uma flor que se soma ao nosso jardim de milagres." Vicente, ao seu lado, segurava sua mão com o mesmo amor do primeiro dia. Os trigêmeos, agora quase do tamanho de sua mãe, observavam orgulhosos os pais que haviam construído aquele legado de amor e esperança. "Sabem", disse Vicente para seus filhos naquela noite, enquanto observavam o pôr do sol no jardim, "há 10 anos, quando conheci sua mãe, achava que sabia tudo sobre sucesso e realização. Mas ela me ensinou que os verdadeiros milagres acontecem quando abrimos nosso coração para o impossível." Helena sorriu, lembrando-se da jovem jardineira que havia entrado naquela mansão anos atrás, sem imaginar como sua vida mudaria. "E vocês", disse ela, abraçando os 3 filhos, "são a prova de que o amor, quando verdadeiro, pode fazer florescer a vida mesmo nos lugares mais improváveis." O jardim da mansão Mendonça continuava a florescer, suas flores eternas testemunhando novas histórias de amor, esperança e transformação. Era um lembrete constante de que, às vezes, os maiores milagres começam com uma simples semente de amor, plantada no momento certo, no lugar certo, com o cuidado certo. E assim, enquanto o sol se punha no horizonte de São Paulo, pintando o céu com tons de rosa e dourado, a família Mendonça contemplava seu legado de amor,
sabendo que haviam criado algo muito maior que eles mesmos, um jardim eterno de esperança e milagres, onde o impossível se tornava possível e onde o amor continuava a florescer, geração após geração.